Oi. Boa noite oficialmente. Iniciamos mais uma aula, mais um sextou. Gente, correria total. Desculpa o meu atraso, tive um pequeno problema aqui em casa, mas já foi resolvido. Vamos que vamos, porque dessa vez nada vai nos atrapalhar, né? Espero que não caia nenhuma chuva, porque está prometendo a semana toda, mas até agora nada, né, gente? Então vamos que vamos. Sem chuva e sem mais delongas. Boa noite para todos que já estão presentes na aula de hoje. Primeiro eu quero saber como é que vocês estão, assim. Vamos falar como que a gente está, para a gente sentir um pouco da vibe dessa noite de sextou. Quero iniciar, eu quero que vocês vão falando aí comigo no chat, tá? Para que a gente possa ter uma interação bacana hoje. Eu queria falar que eu vou fazer da seguinte forma hoje, tá? Eu vou ficar trocando um pouco de material. Eu mandei para a Amanda para enviar para vocês 3 materiais, tá? Por quê? Para quem não assistiu a aula na semana passada, a gente teve uma chuva muito forte, eu fiquei sem internet e várias vezes indo e voltando eu não consegui finalizar a aula 6, que foi a aula da semana passada. Então, eu vou falar um pouquinho da aula 7, do que eu havia programado para hoje, e depois, quando eu acabar de falar o que eu programei para hoje, eu vou retomar o material da aula da semana passada, que foi a aula 6. Porque eu vou complementar com o material da aula 6, que foi a aula da semana passada, o que eu vim falar hoje, né? Então, vai ser meio que um complemento, tá? E também, para quem está nos grupos, eu enviei um outro material, um terceiro material, que é um documento de planejamento de texto. Porque esse material também vai complementar o que eu vim falar na aula de hoje, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês os materiais e depois a gente vai falando aí na ordem, tá certo? Só para vocês se localizarem como é que vai ser a dinâmica de hoje, tá bom? Então, a aula de hoje, gente, eu programei a seguinte ideia, tá? Quando a gente fez o tema 2, eu havia falado alguns deslizes, alguns problemas que eu havia notado no tema 2. Bom, esses deslizes acabaram sendo que um pouco resolvidos, né? Em grande parte, vou botar em 80% dos casos, o problema do tema 2 foi resolvido. Por exemplo, muita gente lá no tema 2 não tinha respondido a pergunta do tema. Dessa vez, já deu uma melhorada, mas ainda é um problema para muita gente, tá? Só que esse problema, ele virou um problema de outra forma, e eu vou explicar o porquê, tá? Então, eu estou corrigindo, estou finalizando a minha parte do tema 3. Devo finalizar entre hoje e, no máximo, amanhã, a minha parte. Ainda tem a parte da professora Alzira. Então, a gente tem ali uma ordem, tá? De envio e de entrega das redações. Quem enviou primeiro está recebendo a correção primeiro. Então, eu vou falar, né, esse feedback da aula de hoje com base na minha correção, tá? Na correção daquelas redações que eu recebi primeiro. E aí eu vou dar minha percepção para vocês sobre esse tema 3, tá? E com base nessa percepção, eu acho que a aula vai ser muito produtiva, porque no tema 2 foi produtiva, né? Falar de erros que muitas pessoas cometem acaba sendo uma segunda correção, né? Então, como muita gente não tem um atendimento particular, como muitas pessoas não podem, né, pagar para um professor corrigir ali detalhadamente sua redação, esse atendimento que nós fazemos aqui no Pré-UERJ de Maricá, ele meio que abre os olhos para muitas dessas pessoas que não têm condições de pagar alguém para corrigir de fato ali detalhadamente a sua redação. E, bom, o objetivo da aula de hoje é falar sobre aquilo que a gente está errando e aquilo que a gente pode melhorar, tá? Então, acho que vai ser uma aula bem produtiva. O que eu quero que vocês façam, tá? Você que enviou a sua redação, que já recebeu um feedback e que está com alguma dúvida, você vai poder colocar aí no chat e eu vou estar lendo o chat e vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, é uma dinâmica que eu preciso também da participação de todos, tá bom? Prepara aí sua caneta, seu papel para poder tirar todas as dúvidas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá começar a aula de hoje. Aula, né, modo turbo, número 7, dia 17/10. Vamos corrigir os nossos erros, os erros gerais, tá? Bom, eu queria falar também que é muito importante produzir texto, tá? Embora a produção de texto, ela não seja, assim,
extremamente necessária para tirar uma boa nota, uma excelente nota, quando a gente recebe um feedback daquilo que a gente fez, a gente tende a corrigir e não errar mais. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Porque não é produzir um monte de redação que vai fazer você ter sucesso, mas é você observar os erros que você cometeu numa redação anterior e tentar corrigir para as próximas. O que tem acontecido, né? E às vezes eu consigo decorar alguns nomes, tá? Eu vejo nomes, por exemplo, de quem está sempre participando aqui comigo nas aulas, né? Eu já tenho alguns nomes, como, por exemplo, a Andressa está sempre falando comigo, a Rayane está sempre falando comigo, né? A Gabriela também já decorei o sobrenome dela, então eu sei quem está na aula comigo. E quando eu recebo a redação, eu também costumo olhar o nome e sobrenome, porque vocês enviam, né, o nome e sobrenome, e-mail de vocês, então eu sei quem é que está aqui na aula. E, bom, algumas dessas pessoas já consertaram erros anteriores. Outras pessoas mantêm o mesmo erro. Então, se você é uma dessas pessoas que está mantendo o mesmo erro seguido, é para você se atentar, para que você não cometa novamente e continue ali cometendo esses mesmos erros, tá, gente? Então, essa aula é para isso. Você pode errar à vontade aqui na aula. No dia da prova, eu não quero que você erre. Então, ficar repetindo o mesmo erro não dá. Tá bom, gente? Então, vamos anotar os erros que vocês estão cometendo. Bom, no modo geral, eu listei aqui 6 erros que mais vezes eu vi se repetir, tá? Dessa vez, os maiores erros estão dentro do título, nos argumentos escolhidos, na ausência de repertórios que são legitimados, na ausência de uma resposta à opinião clara, numa ausência de marca de autoria e ausência das frases com juízo de valor. Eu vou falar detalhadamente de cada um desses itens, porque às vezes não é assim. O aluno ele colocou por exemplo, em algumas partes da redação ele colocou primeira pessoa, mas aí onde ele deveria colocar mesmo ele não põe. Então acontece muito isso, tá? Eu vou dizer por que e como que vocês estão errando essas coisas básicas que são importantes para a UERJ, tá? Então, vamos pela ordem, e aí eu vou falando de um por um desses 6 itens, e aqueles erros que eu mais vi se repetirem, tá? E vou dar exemplos para vocês, tá bom? E eu também queria dizer que esses erros, eles estão relacionados ao tema 3, tá? Então, para quem não lembra, o tema 3 foi o tema que nós falamos ali sobre as mulheres, tá? Nós falamos sobre o silenciamento das mulheres, que é uma das polêmicas mais importantes do livro de Hamlet, tá bom? Então vamos por partes, para vocês entenderem aonde eu quero chegar com a aula de hoje, tá bom? Bom, primeiro, por que é importante escolher bem o título na redação da UERJ? É muito importante escolher um título na redação da UERJ, porque, primeiramente, isso é um grande diferencial no Enem. O Enem, ele não te cobra título. Aliás, eu prefiro nem colocar título no Enem. Mas a UERJ, o título é parte do critério de argumentação, tá? E ele tem essa parte importante, porque lá no final a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento crítico, né? Então, esse título, quando ele é bem elaborado, ele faz total diferença na redação. E, bom, ele representa, né, de um modo geral, para quem não entende por que o título é obrigatório, porque ele representa uma espécie de nível de maturidade crítica que esse candidato ele tem a oferecer. Ele não é um enfeite da redação, ele não é uma coisa que, se você tirar, não vai fazer falta. O título, ele vai sintetizar o porquê do tema. Então, quando você coloca um título que é atrativo, que é atraente, o teu corretor ele já vai olhar diferente para a tua redação, né? E redações que geralmente trazem títulos mais intensos, mais impactantes, tendem a ter uma argumentação mais sensível,
né? Uma argumentação que traz uma sensibilidade linguística nas palavras, na qualidade das palavras, na avaliação desse candidato. Ele vai mostrar que ele não é aquele candidato do Enem padronizado, que é aquele candidato que decorou o repertório padrão, que decorou um argumento coringa e saiu cuspindo lá explicações. Então, eu queria que vocês entendessem a importância que o título tem. Tem muita gente que acha que título é enfeite, não é enfeite, tá? Então, eu queria mostrar para vocês hoje que o título é super importante. E a primeira dica que eu vou te dar para você elaborar o seu título é: pega seu papel e sua caneta. Deixa o título por último. O título não é a primeira coisa que você vai fazer na sua redação. Ele é a última coisa que você vai fazer na sua redação. Parece estranho? Sim. Mas por que eu estou falando que é a última coisa que você vai fazer na sua redação? Porque aquilo que você vai colocar como reflexão crítica, aquela frase de efeito que você vai amarrar a tua argumentação, são aquelas palavrinhas finais, aquele toque do tempero assim final, é que vai te orientar sobre aquilo que você vai colocar para abrir o seu texto. Então, o título não é a primeira coisa que a gente faz, é a última coisa, tá? É depois que você teve uma maturidade de argumentação, é depois que você entendeu ali aquilo que você quer discutir no seu texto, é depois que você explicou a crítica, aí sim você vai pensar no título, tá? Só que esse título não pode ser esquecido. E eu tô falando isso porque, assim, de umas 90 redações que eu corrigia, vamos botar aí que umas 50 não tinha título. E as que tinham título estavam meio assim, um título xoxado. Então, é muita gente que está esquecendo de fazer título, tá? Isso não pode acontecer. Então, vamos lá para as orientações. Ah, Tami, então como é que eu faço um bom título para minha redação? Vamos lá para algumas regrinhas. Em algumas correções que o aluno ele não colocou título ou que ele colocou um título totalmente errado, eu coloquei algumas orientações como essas que estão aí no slide, tá? Então, a primeira orientação que eu vou trazer para vocês é: o título não pode ser uma cópia do tema. Quando você tem no tema, né? Eu vou abrir aqui exatamente, porque agora eu não me lembro qual é o tema que foi, como é que estava escrito. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tema 3. O tema 3, nós falamos a seguinte polêmica. Quando a mulher é impedida de falar, sua história deixa de existir? Esse foi o tema 3, tá? Quando uma mulher é impedida de falar, vou botar no chat para vocês verem, tá? Sua história deixa de existir? É uma pergunta muito direta e, ao mesmo tempo, reflexiva. Então, assim, eu peguei várias redações com títulos assim: silenciamento da mulher, mulher impedida de falar, história inexistente, mulher silenciada, mulher sem existência. Então, muita gente acaba entendendo, né, que o título ele tem que ser uma subcópia do tema. E não, gente, tá? Um título que é atraente para o corretor, né, para quem está lendo, é um título enigmático, é um título que não vai ser repetição, não vai ser uma cópia, sabe? Algo que é muito parecido com o tema. Então, quando eu vejo que muita gente faz uma espécie de cópia do tema, esse título não é atraente. Ele não vai ser, a pessoa não vai ser despontuada, claro, porque ela botou um título, mas esse ponto, né, de um título atraente, argumentativo, ele não foi dado, porque deixou de ser algo atraente para o corretor, sendo uma espécie de cópia, tá? Então, eu acho que a gente precisa pensar melhor nesse título, tá? Giovana, todas as redações não foram corrigidas, inclusive eu vou terminar a minha parte hoje, mas ainda falta a parte da professora Alzira, que está me ajudando nessa correção, tá?
E aí ela vai finalizar, e quando a gente finalizar, que eu acho que até o dia 22 ou 23 é o prazo, né? Aí vocês vão receber, tá? Mas eu estou colocando aqui o que eu tenho visto, porque eu estou quase finalizando a minha parte. E como eu vi que muitos desses erros estão se repetindo, eu resolvi trazer para a aula de hoje, para justamente ensinar vocês que já estão se preparando para o tema 4, né, tema 5, enfim, a pensarem diferente, para não cometer os mesmos erros que cometeram nessa redação do tema 3. Tá bom? Lembrando que a gente está aqui para aprender. Então, errar aqui tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é a gente errar na hora da prova, tá bom? Então, pega essa aula que ela é feedback importante, tá bom? Eu vou falar sobre dicas boas, calma, por partes, tá? Primeiro eu estou falando o erro e depois eu vou ensinar como que faz um título atraente, tá bom? Então, preste atenção aqui nos erros. Erro número 2, tá? Muita gente acaba fazendo uma frase enorme, igual o tema. Lembra que o tema é grande? Eu não posso criar um título que é do tamanho do tema. Não faz sentido. Então, o segundo erro, quando as pessoas colocam o título, é colocar uma espécie de outro tema no lugar do título, tá? O título é uma expressão pequena, curtinha, tá? E eu oriento vocês a fazerem, no máximo, 3 palavras. É literalmente palavra, tá? Então, são 3 palavras, é o limite para você fazer um título que é atraente. Por quê? Porque o título, ele tem que ser rápido. Ele é a primeira coisa que o teu corretor ele vai bater o olho na tua redação, ele vai olhar. Então, ele tem que sentir interesse por ler. Não dá para ser uma expressão enorme que o cara tem que ficar raciocinando sobre o que você vai falar no seu texto. Então, é aquela espécie, né, de... Sabe manchete de jornal, texto jornalístico? Né? Texto jornalístico, a gente tem o título, que está em caixa alta, né, aquela letra grandona, e embaixo é o subtítulo, que é aquela letrinha itálico. Quando você vai ler um texto jornalístico, uma reportagem, o que chama atenção é o título. Então, o título ele tem que ser curto, ele tem que ser enigmático, ele tem que ser atraente, ele tem que ser polêmico. Senão você não sente nem vontade de ler aquele texto, aquele jornal, né? Aquela reportagem, aquela notícia. Da mesma forma acontece na redação. O título é o que vai atrair o seu corretor para você. Então, não dá para você fazer um título enorme e nem um título que não tenha uma polêmica, que não tenha um atrativo, que seja a repetição do tema. Então, esse é o erro número 2, tá? Terceiro erro. O título, galera, ele precisa estar na primeira linha da sua redação. E detalhe, ele tem que estar na primeira linha e ele tem que estar centralizado na folha. Ele não pode estar nem do lado esquerdo e nem do lado direito. Ele tem que estar exatamente centralizado na primeira linha. E não se pula a linha, tá? Você vai colocar, eu já aproveito e falo o item 3 e o item 5, tá? O item 3 diz que está na primeira linha e não na segunda, e você não tem que pular a linha para escrever o seu texto. É literalmente o título na primeira linha centralizado e o texto começando já embaixo com a marcaçãozinha de parágrafo, tá? Outra coisa, tem gente que não marca parágrafo. Tem gente que começa assim, ou faz um espaço deste tamanho para marcar o parágrafo, ou não marca. Não tem um meio termo. Né? O espacinho para você marcar o parágrafo é tipo uma coisinha mínima, mas tem que mostrar que tem uma marcação de parágrafo. Nem é uma coisa gigante e nem um negocinho pequenininho, tá? Então coloquei o meu título na primeira linha centralizado e o meu texto começa sem pular a linha na linha de baixo, com a marcação de parágrafo, tá? Então, assim, já começa a pensar se o seu título está centralizado, se ele estiver mais pouquinho para cá, você bota ele mais para o meio, se ele estiver um pouquinho para cá, põe ele para o meio, acerta, tá bom? Outra coisa, a primeira palavra do seu título tem que estar em letra maiúscula. Não pode estar com letra minúscula. Tem muita gente que tem a mania de escrever tudo com letra minúscula por causa do WhatsApp. E não é assim, gente. Tá? Início de frase, letra maiúscula. São umas coisas bem bobinhas, elementares, mas que muita gente não faz. E você vai perder ponto de gramática
por causa de letra maiúscula? Alguns casos, eu, inclusive, até sinalizo na correção, porque, por exemplo, eu peguei um caso essa semana, eu não me lembro agora o nome do aluno, mas que o P, a letra P, de pato, desse aluno, o P maiúsculo e o P minúsculo era a mesma coisa. Então, eu olhava assim e falava, gente, pera, é maiúsculo ou é minúsculo? Não tinha diferença. Então, assim, é estranho você estar, por exemplo, no meio da tua redação, aí vem lá um própria, não sei o que, própria vida. Aí esse P tá maiúsculo no meio da linha, né? Não pode, gente. Quem tem essa dificuldade de fazer diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula, começa a treinar, porque isso tira ponto, né? É uma coisa muito boba para a gente perder ponto, mas muita gente perde, tá? Bom, já falei o item 5, agora eu vou falar o item 6, tá? Deve indicar juízo de valor do aluno, tá? Esse título, por que eu falo para vocês fazerem por último? Porque é esse título que vai trazer para a gente a crítica. Então, é como se eu dissesse assim, uma palavra que me desse que desse a ideia para o meu corretor sobre a crítica que eu vou fazer ao longo da minha argumentação. Então, essa palavra, ela tem que ser uma palavra com impacto, ela tem que ser uma palavra que não é repetição. Então, isso é importante, tá? Gabriel, vou falar, assim, sobre rasuras, tá? Muita gente faz um monte de rasuras. Gente, vamos combinar uma coisa, tá? Não são todos, mas quem faz sabe que faz, tá bom? Tenha cuidado com a sua redação. Eu vou falar por mim, tá? Eu vou abrir para vocês o jogo. Quando eu pego uma redação em que a pessoa parece que fez de qualquer jeito, fez com pressa, rabiscou, errou várias coisas e não passou a limpo, para mim eu já acho que esse aluno é desleixado. Estou sendo honesta com vocês. Por quê? Porque esse aluno, ele está treinando. Se no treino, que ele tem tempo para enviar, ele rasurou várias coisas, e ao invés de ele passar limpo numa outra folha, ele saiu rabiscando várias coisas, para mim é um aluno desleixado. E aí o que eu vejo? Eu vejo isso como um problema de cuidado com a tua própria prova, né? Você errar uma coisinha ou outra, tudo bem, você não vai passar limpo tudo porque você errou, sei lá, 2 palavras. Não é isso que eu tô falando. É gente que realmente rasura todas as linhas. E eu pego várias redações assim, que eu falo assim, nossa, mas se a pessoa tem esse cuidado com a redação, imagina que ela não tem com ela mesma, né? Então, assim, não rasura tanto. Tenta não rasurar, porque no dia da prova, você não vai ter uma folha extra para você passar a tua redação a limpo. Então, na hora de você passar ali a caneta, toma cuidado. Errei, o que eu faço? Eu vou fazer uma linha, um traço, no meio da palavra, literalmente, você vai fazer um risco, assim, ó, brum, no meio da palavra e escreve ao lado, não é em cima, tá? Se você escrever em cima, não vai ser despontuado, não tem problema, porque, vamos supor, não tem mais espaço. Beleza. Mas o correto tem espaço? Riscou, escreve ao lado, não é em cima da palavra, riscada. Tudo bem? Outra coisa, separação silábica, tá? Muita gente não sabe fazer. O nome disso, regrinha lá da gramática, translineação. O que é uma separação silábica? É quando você divide a palavra. Letras, por exemplo, iguais, como a carro, né, que tem 2 R's. Se eu vou botar carro, não deu espaço, é car, traço, ro, embaixo, né? Letras iguais se separam na sílaba. Então, isso é errinho ali bobo, lá do Fundamental 1. Um monte de gente faz, tá? E outra coisa, o tracinho da separação silábica não é embaixo da linha, é ao lado da palavra, tá? Então, é literalmente um traço. Porque se você coloca embaixo da sílaba, aquilo ali é um underline, é um outro tipo de pontuação, né? Então, é um traço e você escreve embaixo, tá? Então, a gente precisa melhorar essas questõezinhas que são bobas, né, da gramática, mas que fazem a gente ter ali um texto bagunçado,
um texto, né, sem estar ali enxugado. É importante vocês terem esse tipo de cuidado, tá? Então, já que a gente está treinando, não custa nada você fazer com uma letra bonita, com uma letra adequada. Ah, professora, mas eu tenho uma letra feia. Compra um caderno de caligrafia. Vai lá e vai treinando para você melhorar. Tem gente que não consegue escrever com letra de forma, né? Letra de mão, só escreve com letra de máquina. Não tem problema, desde que você faça o quê? Que você separe, diferencia a letra maiúscula da letra minúscula. E eu falo isso porque também tem outras coisas, né? Tem, por exemplo, casos de aluno que não sabe, né? Vamos botar aqui a letra F de faca, né? Quando você faz a letra F, a barriguinha da letra F fica para o teu lado direito. A barriguinha da letra F é para o lado direito. Enquanto a barriguinha, por exemplo, da letra Q, de queijo, é para o outro lado. Né? G e Q, por exemplo, que muita gente erra, é diferente. Então, às vezes, é uma coisa muito pequena, sabe? Mas que você vê que é uma ausência de orientação de gramática básica, né? Então, se tem caso, né, de gente que está ali muitos anos sem estudar, que tem dificuldade com a gramática, estou aqui para te ajudar. Mas você também precisa fazer a sua parte e começar a se policiar quanto a esses errinhos bobos que vão descontar ponto da sua redação de forma desnecessária. Tudo bem? Daniel, respondendo a sua pergunta e respondendo a pergunta da Raíssa, tá? 6 linhas na introdução tá passando do limite, tá? Eu já falei isso em outras aulas, tá, gente? Se vocês não assistiram às aulas iniciais, a primeira aula, eu tá aqui no nosso YouTube, né, do Pré-UERJ Maricá, tem o meu material, onde eu coloquei lá o basicão, né, o arroz com feijão, que a média de linhas ele é entre 5, 6 no máximo estourando. Por quê? Eu já vou falar disso mais para frente, tá? Vocês aguardam que eu vou respondendo as perguntas, porque eu tá na ordem aqui do slide, tá bom? Mas, assim, tem muita gente que perde um tempão, um monte de coisa que fica explicando na introdução. Eu já falei para vocês que redação da UERJ, a introdução, a gente não tem que ficar explicando um monte de coisa. A redação da UERJ é parte A, parte B na introdução. Contextualiza e responde a pergunta do tema, tá? Então, eu vou falar disso já já. E vou falar ali das orientações que eu também tenho visto erros repetidos nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Alguém colocou aqui para mim, obrigada, Maria Eduarda, entre 4 e 5 linhas, desenvolvimento 1 entre 7 e 9, muito obrigada. Então, tá aqui, se vocês puderem estar observando lá na aula 1, eu já expliquei isso aí, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente ainda de estrutura. Vamos terminar aqui a ideia do título, tá? O título, ele também não deve iniciar com artigo, tá? Então, por que a gente não põe artigo? Porque o artigo, ele vai meio que sugerir quase que um tema também. Então, assim, acaba ficando maior. São sempre 2, 3 palavras impactantes e acabou. Não usa artigo nem definido, nem indefinido. Tipo, o, a, os, as, ou uma, uns, umas. Esquece artigo, tá bom? A gente não indica artigo no título. Continuando, não use também ponto final. A gente não vai usar ponto final para encerrar esse título. Ele é apenas ali naquela coisa. Coloca a letra maiúscula para iniciar, não coloca ponto final, nada. E outra coisa, pelo amor de Deus, se o tema já é no formato de pergunta, o ideal é que a gente responda a pergunta e não que a gente faça uma nova pergunta. Tá? Então, eu vejo que tem gente que no título coloca outra pergunta, ou então, lá na introdução, faz uma pergunta retórica, que é aceitável, que é possível, mas não responde a pergunta do tema. Isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Eu vou ensinar vocês, numa próxima aula, como fazer o uso da pergunta retórica. Para quem não sabe, pergunta retórica é quando a gente faz uma pergunta que não tem intenção de haver uma resposta. É uma pergunta reflexiva, tá? Isso é possível na UERJ? Sim, é possível.
Porém, eu não indico para quem não sabe fazer, tá? Porque tem gente que não sabe fazer pergunta retórica e acaba fazendo uma pergunta que requer uma resposta e, ao invés de responder a pergunta do tema, não responde, fica tudo entreaberto. Então, eu não indico você fazer pergunta retórica se você não sabe fazer. Por quê? Mesmo aquelas pessoas que fazem pergunta retórica, essas pessoas ainda assim precisarão responder a pergunta do tema. Não é porque você fez a preferência de colocar uma pergunta retórica que isso isenta você de responder a pergunta do tema, tá? Então, não indico para vocês. Luciana, vou responder essa parte de juízo de valor depois, tá? Vamos por ordem, como eu falei aqui. Primeiro estou falando do título, depois eu vou chegar nessa parte, aí eu te respondo a sua pergunta, ok? Bom, para a gente não atropelar as coisas, né? Porque senão a gente atropela aqui e a gente não termina. Vamos lá. 9. Não use palavras repetidas, nem a expressão versus. Tipo, cara a cara, frente a frente, ódio versus vingança, dor versus silenciamento. Isso é marca de título, assim, muito simples e muito bobinho e que não tem nenhum tipo de atrativo para correção para a gente, no sentido assim de chamar a atenção. Tá? Pelo contrário, isso demonstra que o aluno ele não tem uma capacidade crítica, ele faz coisas mais óbvias e mais fáceis. Então, esquece esse negócio de repetir palavra, botar palavra repetida e colocar tal coisa versus outra coisa. Também não façam isso, tá? É a mesma coisa que a gente começar com conectivo nos dias atuais. Atualmente, hoje em dia. Isso é coisa, gente, lá da sexta série, lá do sexto ano. Redação do sexto ano a gente coloca nos dias atuais, atualmente, hoje em dia. Aí você põe. Mas na redação da UERJ, uma redação, né, nível faculdade, melhora o seu conectivo, tá bom? Item 10 para finalizar, tá, gente? O que a gente vai fazer também nesse título para torná-lo atraente? Lembra que eu falei para vocês que o título é por último? Por que eu falei que esse título é por último? Porque a gente trabalha uma espécie de validação dupla. Ou, se você quiser entender um pouquinho melhor, né, teóricos, isso não é uma coisa que eu criei da minha cabeça, não, tá, gente? Isso é uma coisa que todo professor que corrige redação, leva a sério a correção, entende de teoria, vai te ensinar. Então, se o seu professor do cursinho não te ensina isso, né, ele está ali por fora, tá bom? O que é validação dupla ou redação cíclica? Vou dar um exemplo para vocês. No Enem, a gente não tem lá no parágrafo de conclusão, a gente, quando acaba de fazer aquela parte, né? Ação, agente, meio, finalidade, detalhamento, a gente não retoma o repertório 1, que é aquele primeiro repertório lá da introdução? O nome disso é redação cíclica. É um ciclo, né? Cíclica, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó, deixar redondinho. Então, você pega a última frase da sua redação do Enem, é um retorno àquele primeiro repertório que você usou para iniciar. Não é assim que a gente faz no Enem? Quem faz Enem sabe disso, não é? Sabe ou não sabe? Se vocês sabem, colocam um ok, tá? Bom, algumas pessoas sabem, né? Então, isso no Enem é redação cíclica, é quando você fecha um ciclo e você volta para o repertório 1, certo? Bom, na UERJ, a gente também faz isso. Só que ao invés da gente fazer retomada do repertório 1, como o Enem faz, a gente vai fazer nossa argumentação todinha, a gente vai fazer nossa crítica, seja lá o silenciamento, seja lá o estruturalismo, o patriarcalismo, etc. e tal. Aí, quando você vai fechar, lá no nosso modelo, tem lá frase reflexiva com juízo de valor. Não tem isso? Que eu coloco no meu material? Aquela frase que você vai amarrar o seu texto, que você vai dar ali sabe, um impacto ali de colocar, ó, para que tal coisa não aconteça, para que tal problema seja exterminado, fazer uma reflexão crítica forte. Você vai usar
palavras que são impactantes. Essas palavras da sua crítica final, que estão na sua conclusão, que você vai amarrar o seu texto, são essas 2 palavras ou 3 que você vai tirar e vai colocar como título. Por isso que eu estou te falando que para você fazer o título, você tem que pensar naquilo que você vai argumentar primeiro. Naquilo que você vai defender como crítica sua. Depois que você fechar a tua crítica, você vai pegar 2 ou 3 palavras daquela crítica e será aquela palavra, 2 a 3 palavras que você fechou com frase de juízo de valor, é que vai virar o seu título. Então, na redação do Enem, você vai retomar o repertório 1. A redação da UERJ, a tua crítica final vira o teu título. Vou dar exemplo para vocês entenderem, tá bom? Então, pega essa visão. Isso é validação dupla. É quando eu fecho com uma frase de juízo de valor e essa minha frase de juízo de valor vai virar o meu título, tá? Então, agora que eu vou mostrar isso para vocês, eu vou explicar um outro problema que eu vi que tem a ver com a importância de um bom argumento, tá? Vamos validar o nosso argumento. Qual foi o problema que eu mais vi? E aí eu vou mostrar para vocês o título depois que eu falar do argumento, tá? Lembra que para fazer o título eu preciso ter argumento primeiro. Então, primeiro eu preciso entender o que eu vou falar para depois eu pensar no título, tá bom? Lembra que o título é por último. Vamos lá. Qual a importância de você escolher um bom argumento? Vamos por partes, tá? O tema 3 foi: quando a mulher é impedida de falar, sua história deixa de existir? Eu queria que vocês entendessem que vocês precisam se posicionar de forma a diferenciar um problema do outro problema. Só que esses 2 problemas, eles se complementam. Ou seja, esses 2 argumentos que você vai usar, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, eles vão se juntar, né? Eles vão se complementarem. Mas precisa ter problemas diferentes. O maior erro dessa redação desse tema 3 foi, primeiro, muita gente escolheu argumentos idênticos. Vou dar o exemplo, tá? Se o candidato aí colocou que lá no D1 dele, no desenvolvimento 1, ele vai discutir a questão da invisibilidade feminina e como que essa invisibilidade propõe a exclusão da mulher em determinados espaços, seja social, seja familiar, né, e põe essa mulher como de escanteio nas decisões, eu não posso repetir esse mesmo argumento de invisibilidade no D2. Então, o que aconteceu? É que nesse tema, muitos alunos repetiram a ideia. Falou da invisibilidade no D1 e falou de novo no D2. Né? Ou falou no D2 e falou a mesma coisa no D1. Então, eu não vi essa diferenciação. Né? Nesse tema, a gente tem impedimento de fala e depois da vírgula eu tenho história. Então, uma coisa é uma causa e uma consequência. Ó. Se eu impeço essa mulher de falar, ela tem história ou não tem? É isso que eu queria saber. Então, eu primeiro penso na primeira parte. Impedir alguém de falar é invisibilizar alguém, é neutralizar alguém, é calar alguém. Então, silenciamento, invisibilidade, calar, são sinônimos. Entenderam? São sinônimos. Isso é uma coisa só. Então, tem gente que falou invisibilidade e apagamento. Aí sim. Mas tem gente que falou invisibilidade e silenciamento. Tá na mesma, né? Então, a gente precisa entender como que a gente vai argumentar. Se o meu tema é quando a mulher é impedida de falar, quando ela é calada, ela é silenciada. A história dela deixa de existir. Então, você pode colocar a questão do silenciamento, do calar, da invisibilidade no D1, e no D2 a gente fala da história dela. A história dela foi silenciada ou não? A história dela foi apagada ou não? A memória dela foi apagada ou não? Então,
uma coisa vai complementar a outra. Por isso que eu coloquei aqui nesse material sugestões, olha aqui embaixo. Outras combinações possíveis, né, vão incluir o quê? Violência simbólica, pode ser, não precisa ser uma violência física, né? Uma mulher, quando ela é invisibilizada, ela pode também ser uma mulher silenciada pela violência. Pode ser a violência física, pode ser a violência mental, né? A violência, como é que fala? Social, a violência, enfim, de sentimentos. A violência, ela pode ser vários tipos de violência que existem, né? Não existe só uma violência. Então, você pode falar da violência simbólica e no outro você vai falar do apagamento histórico. Você pode falar também outros pares que se complementam aí. Silenciamento midiático, né? Quando a mulher chega na mídia, ela não pode falar tal coisa, ela é calada. A resistência feminina como figuras, né, de mulheres que foram protagonistas. Hoje, inclusive, na escola onde eu trabalho, eu dei aula de literatura e eu falei para a turma da primeira série sobre o papel da mulher na história, né, da literatura. E aí nós abordamos, no capítulo lá do livro, 4 mulheres que foram importantes e que foram, durante muito tempo, silenciadas. Então, por exemplo, eu comentei hoje sobre a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher negra da história do Brasil a escrever um romance, né? E por muitos anos, Maria Firmina dos Reis, não sei se vocês conhecem, quem conhece, coloca aí, conheço, né? Ou se você não conhece, coloca, não conheço, vou pesquisar. A Maria Firmina dos Reis, ela por muito tempo foi apagada da história. Isso, Caio, muito bem. Hoje a gente fala de Maria Firmina, mas ela é lá do século XIX. A gente também tem outras mulheres, como, por exemplo, Júlia Lopes, que foi uma mulher também silenciada na sua época, né? Foi impedida, inclusive, de trabalhar lá, de ser uma das fundadoras, né, da ABL, Academia Brasileira de Letras. Foi uma mulher que teve uma crítica muito próxima à crítica de Machado de Assis, mas não entrou para a ABL porque era mulher, né? Olha o sexismo aqui. Outra mulher, Gilca Machado. Gilca Machado é uma mulher na literatura que também está ali por volta do meado do século XX. E Gilca Machado, ela toca numa ferida muito profunda da sociedade, que ela fala nas suas poesias, né? Acho que é Mulher, o nome da poesia que ela tem, que ela fala sobre desejo, né, sexual, sobre a sensualidade da mulher. E, assim, por muitos anos, muitas mulheres foram silenciadas porque falar sobre sexo é algo masculino. O homem, desde pequenininho, ele está lá vendo a revista da Playboy porque o pai trouxe a revista para ele ver a mulher pelada, uma mulher gostosona. Mas quantas de vocês que estão aqui na live teve a mãe que mostrou ali com 15 anos a foto de uma revista da Playboy masculina, né? Playgirl, sei lá, nem sei se existe isso, e mostrou para você a foto de um homem pelado? Alguma mulher aqui nessa live teve isso? Né? Por quê? Porque a gente não é ensinada, né, a pensar em sexo. Mas o garoto, inclusive, isso é até um problema, né? Porque o garoto, por exemplo, que chega aos 15, 16 anos e ele é virgem, nossa, mas como assim? Você não pegou ninguém? Você nunca transou na sua vida? Né? Porque é um sistema que faz o seguinte: a mulher, ela tem que ser virgem pura e ela não pode falar sobre desejo, eu não posso falar sobre sexo, eu não posso falar sobre nenhum tipo de tabu. Mas o homem, sim, o homem eu preciso falar, porque senão ele não é um homem de verdade, né? E aí muitos meninos, inclusive, se sentem até mal, porque, nossa, eu tô com 18 anos, 19 anos, eu sou virgem, eu não posso, eu vou ser excluído da sociedade, é impossível um homem chegar nessa idade e ser virgem. Gente, né? Que coisa horrível, né? Século XXI. Então, existe um tabu tanto do lado da mulher, que não pode falar sobre sexo, quanto do lado do homem, que se ele for virgem, ele não é homem de verdade. Então, é um processo social muito grande que cobra dos homens uma masculinidade super frágil e cobra das mulheres uma pureza, como se ela fosse um objeto que só pode ser tocado no dia do casamento e que não pode sentir prazer, orgasmo, nem nada do gênero, né? Então, quando a gente está falando de um tema como esse,
eu me lembrei da Gilca Machado justamente por ela falar dessa questão. Também tem esqueci o nome dela. Ai, meu Deus. Outra poetisa. Bota aí, gente, no Google para mim. Ela é. Ai, meu Deus. Ela escreve poesia também. Ela é de São Paulo e ela fala sobre poesia erótica. Me coloca aí, se vocês lembrarem. É uma mulher, agora, século 20, 21, finalzinho. Gente, fugiu o nome dela da cabeça. Ela é famosa, né? E, assim, foi muito criticada ali no final do século XIX, do século XX, aliás, por falar sobre questões eróticas. E a poesia dela era erótica. Então, é tipo assim, você mostrar que há um silenciamento midiático que faz as mulheres não falarem de certas coisas e os homens podem falar, né? Como se a gente fosse diferente por ser Hilda Hilst. Obrigada, Ana Clara. Hilda Hilst. Tá? Hilda Hilst é uma referência. Ela escreve uma mulher muito, assim, meio... Você olha a foto dela, inclusive ela é uma coisa meio depressiva, morou no interior, se isolou, assim, numa fazenda, passou o resto da vida lá, morreu na fazenda. Então, foi uma mulher que muitos criticaram pelo tipo de escrita dela, né? Sim, Beatriz, Carolina Maria de Jesus é um grande exemplo. Só que Carolina Maria, ela já vai por uma outra vertente, que é um silenciamento, né, um apagamento histórico num campo em que você vai discutir questões de desigualdade social, né? Porque ela tem o livro, né, O Quarto de Despejo, que vai falar sobre a questão desse apagamento histórico, não apenas dela enquanto mulher, né? Até porque ela era uma mãe solo, mãe de 3 filhos, uma mulher preta, pobre, oriunda de periferia, enfim. Mas quando a gente cita a Carolina, é muito nessa questão étnico e social, tá? Porque a gente vai trabalhar questões de desigualdade social. Então, se, claro, você quiser argumentar sobre desigualdade social ou sobre questões étnicas, raciais, né? Perfeita, perfeita, perfeita escolha, tá bom? Mas, bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: muitos de vocês escolheram argumentos que eram muito parecidos. Então, assim, invisibilidade, silenciamento, está no mesmo campo, né? Se a gente não argumenta de forma diferente, a gente está fazendo uma causa-causa e não uma causa-consequência, né? E o tema tem essa pegada de causa e consequência. E, na verdade, a gente não tem que se apegar muito a essa ideia de causa e consequência, porque senão a gente vai muito para o padrão Enem, tá? Eu quero que vocês pensem nessa temática enquanto sempre como consequência e sempre como porquê. Eu acho que a palavra-chave para vocês definirem argumento é por quê, né? Eu já falei isso em outras aulas, né? Por que que essa mulher foi silenciada? E por que que a sua história deixou de existir? Né? Então, é importante vocês entenderem esse viés aí de combinação de argumentos, para que vocês não repitam ideias. Tá? Então, retomando aqui, quando a mulher é impedida de falar, a sua história deixa de existir? Vamos lá. Aqui nesse slide, eu já trouxe para vocês ideias que são parecidas e que vocês podem discutir sobre coisas diferentes, uns parágrafos de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu estou falando de desenvolvimento 1, ou seja, de parágrafo de desenvolvimento 1, eu posso falar sobre invisibilidade feminina, patriarcado estrutural, violência simbólica, silenciamento midiático, exclusão dos espaços de poder, desigualdades de oportunidade, como a gente acabou de falar de Carolina Maria de Jesus. Olha aqui, quem falou foi a Clara, né? Clara, se você quisesse dialogar sobre Carolina, você colocaria como argumento desigualdade de oportunidades, né? A Carolina Maria de Jesus, ela não teve oportunidade. Foi uma mulher que foi a Beatriz, desculpa. A Beatriz Peron colocou. Desigualdade de oportunidade, Beatriz, é um excelente argumento para você colocar esse repertório de Carolina. Né? É quando você pensa que a Carolina ela foi mais uma das mulheres que por muito tempo foram silenciadas, invisibilizadas,
né? Não tiveram oportunidades. Então, eu quero que vocês reparem que todas essas opções de argumento 1, elas estão no mesmo campo, né? São só palavras diferentes, mas representam ideias muito parecidas, né? Então, se eu falo de invisibilidade feminina e eu falo de violência simbólica feminina, é muito próxima a ideia, né? Aí, bom, aí no D2, eu posso trabalhar. Aqui eu trabalho aspectos sociais e estruturais. Já no meu D2, eu posso mudar isso. Eu posso falar não do silenciamento, da invisibilidade dessa mulher, mas eu poderia falar de uma consequência dessa invisibilidade. Quando, por exemplo, se o tema é ela é impedida de falar, é uma invisibilidade. Se sua história deixa de existir, é um apagamento histórico. É uma consequência, né? Então, esse argumento 2, que eu falaria no meu desenvolvimento 2, é um apagamento dessa mulher que foi invisibilizada. Por isso que a ordem, né, é interessante vocês seguirem a ordem do próprio tema, né? O tema te dá uma ordem. Se eu não tenho voz, eu tenho uma história apagada, eu tenho uma história inexistente, eu tenho um apagamento histórico. Então, apagamento histórico, memória apagada, falta de representatividade cultural, resistência, valorização, tudo isso é consequência dessa invisibilidade, né? É claro que eu vi muitas redações que seguiram essa linha, e parabéns quem fez, porque eu percebi essa lógica, né? Porque fizeram uma lógica. Invisibilidade, apagamento. Eu vi muita gente fazer isso. Mas eu também tenho que falar, aqui eu estou falando, gente, no modo geral, tá? Eu estou falando no modo geral porque eu também vi muitas repetições de argumentos parecidos, tá? Então, pensa sempre assim. Eu tenho um tema, e esse tema, ele é norteador, né? Quando eu escolhi esse tema do silenciamento das mulheres, história deixar de existir, eu pensei justamente nessas polêmicas. Porque se você parar para pensar, com a construção desse tema, quando a mulher é silenciada, sua história deixa de existir, são duas polêmicas presentes em Hamlet. Vamos pensar juntos agora. Vamos lá. Gertrudes e Ofélia, que são as duas mulheres da história. Vamos falar de Ofélia principalmente, né? Ofélia, toda vez que a bichinha tentava falar, ou o pai mandava ela calar a boca, literalmente, porque eu mostrei para vocês numa dessas aulas que eu mostrei o PDF, ele literalmente, o Polônio mandou ela calar a boca, ou o irmão Laertes mandava a bichinha calar a boca, ou o Hamlet não dava ouvido para ela. Então essa mulher foi silenciada o tempo todo. E qual foi a consequência da Ofélia? A morte. Ela teve uma história narrada em Hamlet? Não. Porque toda vez que a bichinha tentava falar, ou o pai, ou o irmão, ou o Hamlet mandava a bichinha calar a boca. Então, a história de Ofélia é inexistente. A gente não sabe os desejos de Ofélia. A gente não sabe o que a Ofélia desejava para a vida dela, se ela queria casar, se ela queria ter filhos, se ela sonhava em ser alguma coisa diferente. A gente não sabia os gostos de Ofélia. A história dela não existe. A história de Ofélia finaliza com a morte. Então, a história de vida da Ofélia é a morte. Eu queria que vocês entendessem isso. Esse apagamento, esse silenciamento da Ofélia trouxe uma consequência para ela, que foi a morte. Né? Então, a história de Ofélia deixou de existir. Né? E eu acho que vocês precisam entender essas narrativas. E se vocês entenderam a minha lógica, eu fiz num tema duas polêmicas. A polêmica do silenciamento de mulheres e a polêmica de não existência. Né? Então, são duas polêmicas em um único tema, que é muito na vibe da pegada do tema do ano passado. Né? E assim vai ser. Todos os meus temas eu vou tentar colocar pelo menos duas polêmicas da história para vocês internalizarem. Né? Então, eu preciso observar esses argumentos, né, de forma coerente. Eu vi
Eu vi que muita gente fez bonitinho, mas eu tô falando, gente, no modo geral, tá? Então vamos lá. Outras combinações possíveis. Se você não quiser falar desse aspecto estrutural versus o aspecto social, você pode falar sobre dominação, como eu vi alguém colocando aqui a questão da Revolução Industrial. Isso é dominação social. Hoje eu também, por acaso, falei isso na escola. Eu estou aplicando no 9º ano o livro do George Orwell, né? Que é a Revolução dos Bichos. Então eu passei, inclusive, o filme na minha sala hoje. E eu acho muito interessante que quem nunca assistiu, nunca viu, né, quem nunca leu, veja, porque é uma obra que tipo, vale muito a pena vocês conhecerem. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, tá? Essa história, ela fala sobre dominação social, né? Porque o povo sempre foi dominado por uma elite, por uma alta burguesia. Quando os bichos se revolucionaram e quiseram tirar os seres humanos, ainda assim houve uma outra classe dominante tentando ser superior às outras, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, na história do George Orwell, né, os porcos que são os revolucionários, mas eles também são opressores dos próprios bichos, né? Então, quando a gente está falando ali de dominação social, é que às vezes eu vejo as pessoas falando assim: ah, vocês querem ser comunista, olha o comunismo. Gente, o comunismo nunca saiu do papel. O comunismo nunca foi de fato implantado, porque se ele tivesse sido colocado, o mundo não estava do jeito que está. Então, na verdade, a gente sempre teve uma dominação, né? É sempre um sendo superior ao outro, de alguma forma. Mesmo nos bichos, a gente tem uma separação ali. Então, dominação social é um ótimo argumento. Reconstrução simbólica também. Silêncio imposto versus ali o legado que foi esquecido. Desigualdade. Então, tudo isso é sugestão para vocês, tá? Fica aí essa parte do slide como sugestão para você pensar na sua casa, tá? Deverzinho de casa. Pensa sobre esses argumentos. Porque se você parar para pensar com muito carinho no seu coração sobre o que eu estou sugerindo aqui nessa aula, esses argumentos 1 e 2, que é para o desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, serve para um monte de polêmica de Hamlet. Várias possibilidades, tá? Então, dominação social, por exemplo, versus reconstrução histórica, tanto vai servir para essa polêmica aí das mulheres, do silenciamento das mulheres, quanto para qualquer outra polêmica de Hamlet. É tipo o argumento coringa. É muito coringa esses argumentos que estão aí, tá? Então fica a dica para você salvar esse slide que está na tua tela, tá? E pensar ali sobre essa possibilidade, né, de dominação, tá? Eu acho que esses argumentos que estão aí na tela são argumentos coringas para Hamlet, tá bom? Bom, agora eu vou falar da importância da gente selecionar citações legitimadas, tá? Muita gente simplesmente não insere repertório no texto da redação da UERJ, tá? E aí eu vou dizer o problema geral que aconteceu nessa correção, tá? Muita gente colocou, por exemplo, repertório na introdução e repetiu o mesmo repertório no desenvolvimento 1. A maioria de vocês escolhe começar contextualizando com o próprio livro, né? Como eu, inclusive, sugeri para vocês. Então, 90% de vocês fazem isso, no modo geral, tá? Colocam ali Hamlet. A obra literária Hamlet, de William Shakespeare, narra a história de tal coisa, tal coisa. Então, todos vocês, a maioria, fazem isso. E tá certo. Ponto. Só que o que aconteceu de errado nesse tema 3, tá? Vou dar exemplos do que eu vi se repetir mais de uma vez. Se você teve esse erro, presta atenção. Vamos lá. Você pode usar só o livro, se você quiser. Você precisa de 3 repertórios. Um para contextualizar na introdução, um repertório para o desenvolvimento 1 e um repertório para o desenvolvimento 2. Então, você precisa, ao longo da sua redação, de 3 repertórios. E repertório é a mesma coisa que citação. Até aí, tudo bem. Só que o que acontece? Muita gente começou contextualizando que as mulheres em Hamlet foram silenciadas. Quais são as mulheres que tem no livro?
Ofélia e Gertrude. Então, se você inicia ali falando que Ofélia e Gertrude foram silenciadas, você já usou aquele argumento ali, você já usou aquele repertório. Aí você chega no seu D1 e você repete Ofélia e Gertrudes. Não pode, tá? Não usem o mesmo repertório. Então, o que você tem que fazer? Se você escolheu falar que Ofélia e Gertrudes são silenciadas lá na introdução, use um outro repertório no seu D1 e no D2. Porque se você repetir a mesma coisa que você falou na sua introdução, no seu D1 ou no seu D2, você tem escassez de repertórios legitimados, tá? Então, olha o exemplo que eu acho que ficaria interessante. Vamos supor, se você usou na introdução o repertório de Hamlet, né, que é a Ofélia, que ela representa o silenciamento feminino, a perda da identidade diante de uma opressão masculina, você não vai usá-la de novo. Aí, olha, eu botei o exemplo que eu vi em algumas redações. Eu vi muito legal, uns repertórios muito bacanas. Eu vi, esses 2 repertórios aí se repetiram bastante, tá? Do movimento sufragista, muita gente colocou, né, que evidenciou ali o momento de que as mulheres passaram a ter voz, passaram a conseguir votar. Um excelente repertório, porque é um repertório histórico, um repertório que vai falar sobre sociedade, né? Então eu percebi que muita gente trouxe esse repertório de história, né, falando do movimento sufragista. Foi legal. Eu também percebi que muita gente usou Simone de Beauvoir, maravilhosa, né? Que fala ali sobre a questão do outro, vai falar sobre o poder da mulher, da fala da mulher. Outra coisa que eu vi muito, muito legal, eu vi mais de, sei lá, 3 pessoas usando isso, e eu achei sensacional, porque ouviram a redação, e eu sei quem foi, que colocou, por exemplo, a fala da Carmen Lúcia, que eu mencionei numa aula, né? Que nós, mulheres, fomos impedidas por mais de 2.000 anos de falar, e aí, né, agora queremos ter o direito de falar. Cara, isso quem disse foi a Carmen Lúcia, não foi o Chatami que falou, né? Então, acho muito legal. Teve gente que usou, um monte de gente usou esse repertório, porque provavelmente as pessoas que usaram esse repertório da Carmen Lúcia, na fala do STF, foram pessoas que estavam na minha aula e que ouviram a minha dica, né? Então, eu achei muito bacana, porque modificou o repertório, trouxe repertórios legitimados, trouxe repertórios diferentes, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês podem usar só Hamlet na redação? Podem, desde que não seja a mesma referência, tá? Se você já falou que a Ofélia foi silenciada em algum momento, não repita isso na sua redação. Não diga de novo que ela foi silenciada, tá? Porque vai mostrar que você não tem uma capacidade de argumentação crítica. E várias pessoas fizeram isso. Por isso que eu estou trazendo aqui. Então, eu vou aproveitar essa parte da aula que eu estou aqui agora, tá? E eu vou mostrar para vocês um outro documento que eu fiz e que eu quero que vocês usem aí como parte da vida de vocês, tá? É esse material aí, tá? Esse material, ele é o material que eu criei agora para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Então, vamos lá. Olha o que a gente tem que fazer. Esse material é bonitinho, ó. Tu imprime ele, imprime uma folha dessa, tira cópia, várias xerox, e faça assim. Tem que organizar o texto. Então, o que você vai fazer? Vai botar o tema. E aqui embaixo, você está vendo que tem esse quadradinho introdução, ó. Introdução, citação 1. Resposta, opinião. O que você tem que fazer? Para ficar bonitinho o teu parágrafo, 4, 5 linhas no máximo de redação, de introdução. Olha aqui. 2 linhas, de 2 a 3 linhas, você vai colocar a contextualização. Contextualização. Na obra Hamlet, tal coisa acontece, não. Ponto final. Você está vendo que está escrito aqui, resposta? A resposta é o quê? Você não vai colocar sim, não. Não é isso. A tua resposta é aquilo que você deseja argumentar, é a tua verdadeira opinião. Então, essa opinião tem que aparecer no seu texto. E eu vou mostrar para vocês já como que vocês fazem isso. Só um minutinho, tá?
Deixa eu terminar a explicação. Aqui embaixo eu tenho D1, problema 1. Ou seja, do lado esquerdo da tela. D1, desenvolvimento 1. É o problema 1. Qual é o problema do D1? Você vai colocar aqui. E qual é a citação que você vai fazer no seu parágrafo D1? Você vai colocar aqui do lado. A mesma coisa no seu D2. Então, o que você vai colocar ali como problema para argumentar? Você vai colocar aqui no D2. Ó, D2, problema 2. E aqui do lado, você vai colocar o repertório, ou seja, a citação legitimada, que é diferente daqui vai ser diferente aqui. Então, para você entender como que você vai fazer o seu texto, você vai colocar 3 citações. Ó. A primeira vem aqui, a segunda vem aqui e a terceira citação vem aqui. Como que eu faço para começar o meu texto? A primeira coisa que eu faço para começar meu texto é colocar a minha resposta. É o passo número 1. Eu vou responder. Depois que eu fizer o passo número 1, aí eu vou separar os problemas e depois as citações. Então, se você organizar, e eu fiz isso com o meu grupo, com os meus alunos, do curso intensivo que eu tenho de redação, e deu super certo na aula que eu fiz com eles. Por quê? Eu mostrei como que é na prática. Na prática, a gente precisa colocar tudo isso organizado. Depois que a gente faz esse planejamento, que a gente coloca no papel quais serão os 2 problemas do parágrafo D1 e D2 e quais serão as citações, a gente monta. É encaixe, é Lego. Tum, tum, tum. Então, o mais difícil é isso aqui, é o planejamento. Se você fizer isso, pronto. Não vai ter problema, você vai conseguir se organizar super, tá? Então, eu preciso que vocês entendam isso. E eu vou mostrar para vocês como que faz isso agora, tá? Então, preste atenção, eu quero a participação de vocês. Deixa eu só abrir aqui no meu computador uma aba para a gente entender isso na prática, tá bom? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, ok? Preste atenção aqui rapidão. Resposta. Tema. Deixa eu só colocar aqui. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou abrir e vou mostrar para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer com isso, tá? E aí, todos participando, vai ficar super fácil de entender, tá bom? Deixa agora eu compartilhar. Eu não vou ver o chat por uns minutos, tá bom? Mas eu quero que vocês escrevam que eu vou voltar e vou olhar, tá? Então, vamos lá na prática. Como eu fiz o planejamento bonitinho, vocês podem seguir aquele planejamento. Coloquei o tema aqui. Olha como é que a gente faz, como que a gente constrói nosso texto. Vamos lá. A pergunta é: quando a mulher é impedida de falar a sua história, deixa de existir? Primeiro passo: sim ou não? Vocês acreditam que a história deixa de existir ou não? Coloca para mim no chat. Sim. Tá todo mundo colocando sim. Agora vocês vão colocar por quê. Coloca para mim o porquê. Quero que vocês escrevam aí. Sara colocou assim, porque ela sofre uma morte simbólica. Boa. Gabriel colocou, pois uma história que não é passada para frente é apagada. Então, ó, já ficou mais legal. Beatriz, porque ela deixa de contar suas vivências. O que Gabriel falou e que Beatriz falou está parecido. Daniele, porque o ser humano é histórico também. É biopsicossocial. Boa. Porque se ela não tem voz, logo ela não existe. Boa, Alanis.
porque ela não tem voz para expor a sua versão, não mostra a sua singularidade. Boa, Aimee. Porque os homens não propagarão a sua história. Sim. Então tá todo mundo na mesma linha, ó. Porque quando ela é silenciada, ela não tem história sendo contada, certo? Então, olha só, vocês já responderam. Todo mundo vai responder a mesma coisa, só que cada um da sua forma. Então, ó, eu gostei muito dessa resposta aqui da Aimee, ó. Porque ela não tem voz para expor a sua versão e por isso não mostra a sua singularidade. Interessante. Ou também porque uma história que não é passada para frente é apagada, né? Ou seja, é uma história que não está sendo contada, ela é invisibilizada. Então a gente pode colocar, ó, tudo isso, porque se sua voz e sua história for silenciada, outras gerações não saberão o que elas fizeram para mudar a sociedade. Né? Então, muitas pessoas não vão saber a verdadeira história. Né? Então, o que a gente faz? A gente tem duas opções. A gente pega essa resposta que vocês fizeram, ou a gente pega as próprias palavras do tema e usa as próprias palavras do tema para responder. Então, vamos lá? A gente pode colocar assim, ó. Sim. Por quê? Porque quando ela não pode se expressar, outros não, outras pessoas desconhecem sua singularidade, como alguém falou que eu já não me lembro mais. E com isso, sua história se torna inexistente. Ou sua história, vou botar as palavras do tema, deixa de existir. Sua história deixa de existir. Ponto. Agora, como que eu boto isso num parágrafo? Pronto, eu já botei a minha resposta, certo? Ó, porque quando ela não pode se expressar, outras pessoas desconhecem sua singularidade e, com isso, sua história deixa de existir. Agora, como é que eu faço a minha introdução? Meu repertório 1. Minha citação de número 1. Como muita gente começa a citação 1, vou botar outra corzinha para ficar bonito, ó. Como muita gente começa a o texto usando Hamlet, usando o próprio livro, eu vou manter esse padrão aí. Olha como é que vai ficar. Presta atenção. Na obra, abre aspas, Hamlet, do autor William Shakespeare. Não, peraí. Shakespeare. As personagens, já que nós estamos falando das mulheres, né? Femininas, são frequentemente silenciadas pelos homens ao seu redor. Ponto final. Pronto. Já escrevi o meu repertório 1. Não precisa enrolar. Vocês estão vendo? Ó, na obra Hamlet, do autor William Shakespeare, as personagens femininas são frequentemente silenciadas pelos homens ao seu redor. Ponto final. Eu não levei 3 linhas para escrever isso. 2 linhas e meia. Certo? E aí, o que eu faço agora? Agora, eu vou botar um conectivo, né? E aí, eu posso copiar a minha resposta. Olha aqui o conectivo. Fora da ficção, ou vocês podem escolher outro, né? Ou com isso, fora da ficção, quando uma mulher é impedida de falar ou de se expressar, tá vendo o que eu coloquei aqui na minha resposta? Contra o C, contra o V. Pronto. Acabei. Vamos ver como é que ficou?
Na obra Hamlet, do autor William Shakespeare, as personagens femininas são frequentemente silenciadas pelos homens ao seu redor. Fora da ficção, quando uma mulher é impedida de se expressar, outras pessoas desconhecem sua singularidade e, com isso, sua história deixa de existir. Acabou. Pronto, já fiz o parágrafo de introdução. E eu quero que vocês reparem o quê? Olha aqui na minha contextualização. Daqui até aqui, vou marcar em rosa. É a minha citação de número 1. Fora da ficção, vou marcar de cinza. É o meu conectivo. E daqui em diante, vou marcar de verde, é a minha resposta. Então, gente, olha para vocês visualizarem, tá? Olha como é que ficou bonitinho o meu parágrafo. Em rosa, é o que eu chamo de parte A. Citação, contextualização. Cinza, o conectivo, que vai introduzir a parte B, que é a minha resposta. Então, é literalmente Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar e colar a resposta que você mesmo se respondeu. Então, o que eu falo para vocês? Primeira coisa que a gente faz, pegou o tema, responde para você. Qual é a sua opinião? Vocês me responderam. Com base na resposta que vocês me deram, eu pronto montei o parágrafo de introdução. E isso, gente, se faz com qualquer tema. Ficou fácil agora entender como é que constrói? Eu não levei, se a gente botar aí no relógio, eu não levei nem 5 minutos para montar isso. Como é que tem gente que fica 2 horas para fazer isso aqui, gente? É literalmente isso, contextualizar, responder a pergunta. Acabou. Entenderam ou não entenderam? Raíssa perguntou, eu posso contextualizar sem usar ato e cena? Claro! Claro que pode. Vocês já receberam o tema 4? Sim ou não? Já. Então, vamos fazer o tema 4 juntos? Vou fazer com vocês, hein? O tema 4 é... Deixa eu pegar aqui. A tragédia da morte, né? Vou copiar e colar. Tá aí no chat, acompanha. A tragédia da morte é justiça ou fatalidade do destino. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui? Tema. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou botar o tema de novo em amarelo. Tema em amarelo. Agora vamos fazer a nossa resposta. Respondam para mim no chat. A tragédia da morte... Vou botar em verde. A tragédia da morte é justiça ou é fatalidade do destino? Responde para mim no chat. O que você acha? Tem gente que botou, eu acho que é os dois, eu acho que depende. Tá, então vamos botar aí o que vocês pensam. Justiça ou fatalidade do destino? Cada um vai responder a sua opinião. Agora eu quero que vocês coloquem se é justiça ou se é fatalidade do destino, ou se é os dois, e coloca o porquê para mim. Coloca aí no chat. É justiça? Por causa disso. É fatalidade do destino? Por causa daquilo. Ou é os dois por causa disso e daquilo. Coloca para mim assim. Eu vou ver as respostas agora. Eu vou analisar com vocês. Sara botou assim. É justiça, porque o ser humano é condenado a ser livre e usa do pensamento crítico para moldar a sua vida, o que contradiz a predestinação. Ótima resposta. Miguel colocou, é justiça, pois é uma consequência dos nossos atos. Então, a pessoa que escolhe o que ela quer. A Giovana colocou, também é justiça, porque nunca será legítimo de conceber uma morte. Né? Então, posso discordar das duas opções? Claro. Só que você tem que me dizer por quê. Você acha que é uma vingança? Então a vingança entra como justiça. Cláudio. Fatalidade do destino guiado pela vingança. Não sei se vai... Concordo com a Giovana. O que vocês estão achando um do outro aí? Raíssa, os dois, por conta do propósito que o ser humano depositou nas suas escolhas. Pode ser também, Raíssa. Você pode dizer, a tragédia da morte é justiça ou fatalidade? Aí você vai colocar, a tragédia da morte é justiça e fatalidade
por causa disso, disso, disso. Yasmin colocou, a Yasmin foi contra, ó. É fatalidade, porque, na minha opinião, não temos o controle da morte. Dessa forma, é fatalidade para todos, porque nunca saberemos quando morreremos. Perfeito. É a sua opinião. Vocês estão entendendo a dinâmica da UERJ? É por isso que a UERJ é maravilhosa, porque todo mundo pode dar a opinião que quer. É diferente do Enem, que te dá assim, é isso e você tem que arrumar a solução para o problema. Aqui, ó, olha a discussão que a gente está tendo. Gabriel colocou, é uma fatalidade. A morte como uma forma de alcançar a justiça para seduzir, porém só dá continuidade a um ciclo de violência sem fim. Beleza. Então, gente, vocês podem argumentar aquilo que vocês querem, né? Se vocês quiserem defender que a tragédia da morte é uma justiça, você tem que dizer que a justiça é induzida pela vingança, porque em Hamlet é isso que acontece, né? As mortes trágicas que acontecem, principalmente aquelas que são orientadas pelo próprio Hamlet, é uma busca por uma vingança. E aí disfarçada de justiça. Mas, por exemplo, se eu quiser argumentar a parte da Ofélia, a Ofélia ela não teve uma morte de vingança, foi uma fatalidade. Ela morreu ali. Sabe aquelas pessoas que morrem e elas são, tipo assim, estava no lugar errado na hora errada? É isso, é uma fatalidade. Você tem como justificar de outra forma, né? Então, se você acha que é uma fatalidade do destino, você vai argumentar justamente isso. A gente não sabe a hora que a gente vai morrer, né? Então, várias pessoas elas podem morrerem por estar no lugar errado na hora errada, né? Entendeu agora? Faz. Fala, Vanessa, sua pergunta. Fala, Vanessa. Escreveu? Deixa eu subir, descendo aqui, peraí. Eu posso citar as formas de silenciamento da obra em momentos diferentes? Por exemplo, citar a parte exata que isso acontece com Ofélia e com Gertrudes no texto? Sim, mas você vai falar na introdução e depois vai falar coisas diferentes? Porque se você for falar silenciamento, silenciamento, você não pode. Né? Você tem que contar a história do que aconteceu com uma, o que aconteceu com a outra, para não misturar. Vamos lá, deixa eu ver as outras opiniões. Vou pegar aqui uma resposta, assim, que eu acho que meio que resume o que vocês todos falaram, tá? Vamos colocar aqui o seguinte: a tragédia da morte é justiça ou é fatalidade do destino? Vamos supor que eu queira colocar ali que a tragédia da morte é uma justiça no D1, porque a gente teve o caso, né, que o Hamlet ele busca uma vingança disfarçada de justiça, e aí no D2 eu quero falar da fatalidade da morte de pessoas como a Ofélia, que não tinha nada a ver com a história e caiu de gaiato. Então eu vou colocar que a tragédia da morte é justiça e, ao mesmo tempo, é fatalidade do destino. Eu vou defender as duas ideias. Pode ser? Como que eu vou organizar isso? Eu vou responder da seguinte forma, usando as próprias palavras do tema. A tragédia da morte é, ao mesmo tempo, justiça. Aí eu boto uma breve explicação. Quando guiada pelo desejo de vingança, e é fatalidade quando guiado pela fragilidade do acaso. Podemos melhorar essa resposta? Sim. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: precisamos colocar primeiro no papel a nossa resposta. A tragédia da morte é, ao mesmo tempo, justiça quando guiada pelo desejo de vingança, e é fatalidade quando guiada pela fragilidade do acaso, ou do momento. E aí, o que eu vou fazer? No D1, eu vou argumentar que é justiça.
porque eu falei de justiça primeiro, é uma sequência lógica. Então, eu vou guiar e falar que é justiça. E nesse repertório, o que eu vou falar? Eu vou falar de Hamlet. Porque quem é que na história busca vingar? O Hamlet, ele busca a vingança da morte do pai. Já no meu D2, eu vou defender a ideia de que é fatalidade, e aí eu posso usar o exemplo da Ofélia. Porque a Ofélia estava no lugar errado e foi atingida, a morte aconteceu por uma questão de que ela estava ali e ela foi atingida por uma fatalidade do acaso. Né? Então, ela morreu ali no momento em que a ideia não era que ela morresse. Né? Então, ela foi vítima de uma fatalidade do destino. Ou, se você quiser defender também ideias, como, por exemplo, saindo do texto, saindo da obra de Hamlet, eu posso argumentar situações de pessoas que não têm nada a ver com a história. Por exemplo, nós estamos vivenciando uma guerra, né? Crianças palestinas estão sendo vítimas, né, de uma fatalidade que não cabe a elas. Todos os dias morrem crianças e pessoas que nada têm a ver com a brigaiada lá entre o exército de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Hamas. Então, essas pessoas, elas são vítimas da morte. Elas são vítimas de uma fatalidade que é a guerra. Entendem? Elas estão no lugar errado na hora errada. Uma bomba explodiu, pum, matou todo mundo, acabou. Então, a morte ali, que é o tema central desse tema, né, que o coração do tema é sobre morte. Nesse caso, se eu quiser argumentar ali no meu D2 sobre fatalidade, eu posso usar, inclusive, vítimas da guerra. Pessoas que morrem porque simplesmente foi uma fatalidade. Isso é um repertório legitimado? Sim, porque todo mundo sabe que está acontecendo uma guerra hoje. Então, você super tem ali um repertório histórico, porque você está vivendo a história hoje, né? Agora, vamos contextualizar bonitinho? Como é que a gente monta o nosso parágrafo? Começo pela resposta. Agora eu vou fazer o quê? Igualzinho eu fiz aqui em cima. Introdução, citação 1. Vamos contextualizar? Agora a gente vai fazer. Posso usar a própria obra? Claro que posso. Na obra, Hamlet. Bota oral, vamos modificar. Na tragédia shakespeariana. Olha que bonito. Na tragédia shakespeariana é retratado, ou são retratadas, diversas mortes com situações diferentes. Ponto final. O que eu faço agora? Conectivo. Neste sentido, vírgula, Ctrl+C, Ctrl+V da minha resposta. Nesse sentido, a tragédia da morte é, ao mesmo tempo, justiça quando guiada pelo desejo de vingança e a fatalidade quando guiada pela fragilidade do acaso. Pronto, acabei meu parágrafo com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vamos botar as cores para ficar bonitinho? Rosa, para contextualizar. Cinza, para marcar o meu conectivo. E verde, a minha resposta que eu coloquei ali em cima, bem bonito. Pronto, acabou meu parágrafo, já fiz o D1. Viu como é que ficou fácil? Deu para entender, gente? Como é que faz a introdução da UERJ? Vocês estão conseguindo captar? Não é tranquilo? Por que a galera morre de medo de fazer isso? Não sei. É moleza, mamão com açúcar. E dá para fazer de outras formas. Né? Se eu não quiser colocar a obra, não aparece, Sarinha. É fácil, é muito fácil. Só que você tem que entender, né? Vamos mudar? Vou fazer outro bem bonitinho para vocês. Gente, eu faço isso aqui com o pé nas costas. Vamos lá, vamos para outra introdução. Vou fazer aqui usando a fora do livro. Vou fazer aqui usando o que eu acabei de falar da guerra. Vamos usar aqui. A guerra
A guerra que ocorre em 2025 entre Israel, entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas. Vamos botar mais pesada, né? A guerra sangrenta que ocorre em 2025 entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas retrata a triste situação de morte de inúmeros cidadãos inocentes. Inúmeros cidadãos palestinos inocentes. A guerra sangrenta que ocorre em 2025 entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas retrata a triste situação de morte de inúmeros cidadãos palestinos inocentes. Ponto final. Ctrl+C, Ctrl+V da minha resposta. Neste sentido, a tragédia da morte é ao mesmo tempo justiça quando guiada pelo desejo de... Aí a gente tem que fazer uma conexão, né, entre o tema. Neste sentido, fora da ficção, não, fora do relato histórico atual, a tragédia da morte é, ao mesmo tempo, justiça. Deixa eu botar aqui em cinza para a gente visualizar que é um conectivo. Em rosa aqui, vai ficar bonitinho. Ficou bom? Deixa eu botar tudo embaixo para ficar organizado. Olha aqui. A guerra sangrenta que ocorre em 2025 entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas retrata a triste situação de morte de inúmeros cidadãos palestinos inocentes. Ponto final. Nesse sentido, fora do relato histórico atual, a tragédia da morte é ao mesmo tempo justiça quando guiada pelo desejo de vingança e fatalidade quando guiado pela fragilidade do acaso. Ponto final. Acabou. Pronto. Eu usei um repertório externo ao livro, fiz uma conexão. Eu quero que vocês observem que tem ali cinza, né? Que é conectivo para ligar o meu relato histórico, atualíssimo, à minha resposta do tema. Pronto. É muito fácil, é muito simples. Não precisa ser inteligente para pensar nisso, né? Então, assim, gente, dá para fazer qualquer tema. É super tranquilo. Eu estou mostrando para vocês, nem ia falar isso na aula de hoje, que eu estava aqui só corrigindo coisas, mas é importante mostrar para vocês que muita gente tem medo de fazer uma coisa óbvia. Então, vamos lá para a gente aprender hoje, né, assim, a nossa aprendizagem máxima hoje. Primeira coisa que eu faço, resposta. Eu dou a minha resposta, o que eu quero defender, tá? É a minha opinião. Então, você primeiro faz a resposta. Olha o material bonitinho que eu fiz para vocês, gente. Eu quero que vocês usem esse material. O material está aqui para ser usado, tá? Não é para você esquecer que ele existe, não. Tá? O documento está aqui, ó. Eu fiz bonitinho para você imprimir, escrever com a sua letrinha. Bem bonito, bem diva aqui, ó. Resposta. Escreve a resposta. Depois bota a contextualização, se é com o livro ou sem. E depois você vai colocando aqui, ó, no quadradinho. Quando você organizar o seu planejamento de texto, pronto, amores. Tudo fica mais fácil, tá bom? Então, é isso que eu quero mostrar na aula de hoje, tá bom? Agora, eu vou continuar com o meu outro slide que eu estava aqui falando, só para mostrar para vocês que muita gente usou repertórios repetidos. Então, não repitam repertórios. É um para contextualizar a introdução, outro para o D1 e outro para o D2. Se vocês quiserem, eu posso organizar a aula que vem para a gente fazer o parágrafo de argumentação 1 e 2 ao vivo. Assim, sem preparar nada. Eu faço aqui na hora com vocês, com base com o que vocês escreverem no chat. A gente vai fazer juntos, para vocês tirarem o medo de fazer a redação. Então, eu vou fazer o repertório junto com vocês, tá? O desenvolvimento 1 e 2 e depois faço a conclusão. Vocês querem? Ao vivo? Vamos fazer, tá?
Então tá, para ninguém ficar com medo de escrever. Mas, bom, se você organizar no papel, depois você faz o seguinte, você vê quanto tempo que você demorou para fazer a sua redação depois que você fez essa organização de texto que eu acabei de fazer com vocês. Depois que você fizer isso, você vê quanto você vai demorar aí para construir sua redação. Bom, agora eu quero falar do outro problema que eu vi muita gente fazer, tá? A importância de responder claramente a pergunta do tema, tá? Vocês viram que eu acabei de fazer, né? Eu acabei de mostrar para vocês que é preciso começar pela resposta. A primeira coisa que eu faço na redação da UERJ não é separar argumento 1 e 2, não é separar repertório 1, 2 e 3, é responder. Por que tem que responder? Porque se você não responde, a tua redação é invalidada. Você não está dando a sua opinião na UERJ. Você está apenas fazendo a mesma coisa que o Enem. Então, a UERJ não quer isso. E eu já aproveito para mostrar para vocês uma outra questão. É porque eu queria falar de vírgula hoje também, Vanessa, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Eu queria falar, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas não tem problema, eu vou, como eu comecei 10 minutinhos atrasado, eu vou ficar mais 10 minutinhos. Quem não puder ficar até 9h10, não tem problema, tá? Mas quem puder ficar, fica, porque eu vou cumprir o meu horário certinho que eu tinha prometido, tá bom? Mas vamos lá. A introdução é essa parte que eu acabei de fazer. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a primeira coisa que você tem que fazer é responder, você tem que dar a sua opinião. Tem gente que não deixa essa resposta ser clara e faz uma explicação longa, imensa, que, cara, não tem necessidade. A introdução não se explica. Vocês viram aqui eu explicar uma opção de coisa? Eu apresentei, eu contextualizei. Ó, a guerra no Hamas é isso, isso, isso. Ponto final. Acabou. A obra shakespeariana trata isso, isso, isso. Ponto final. Acabou. Então, a introdução não tem espaço para você ficar explicando as situações. Você primeiro, você só contextualiza. É isso. Ponto final. Quer uma dica? A sua introdução tem que ficar, no máximo, a contextualização, que eu chamo de parte A na minha nomenclatura, em 3 linhas. É o limite. Se você não conseguiu, em 3 linhas, explicar, refaz. Refaz essa introdução. Por quê? Se você ultrapassar de 3 linhas, você vai ultrapassar o número de linhas adequado, especificado para aquele parágrafo. Então, não vai ficar legal, certo? A minha ideia é 3 linhas é o máximo para contextualizar qualquer coisa, tanto dentro de Hamlet quanto fora de Hamlet. Bota isso na sua cabeça. Eu tenho que explicar, contextualizar em 3 linhas. Nada mais, tá? Que é o que eu chamo de parte A. Por quê? Olha o que está no slide aqui. Olha o que está no slide. A parte A é para situar o leitor no problema. É situar, não é explicar. Situar é diferente de explicar. Então, se você fica explicando que Gertrudes e Ofélia são silenciadas pelo seu pai, pelo irmão, pelo Hamlet, porque tentou fazer acontecer, não, você está explicando. Não é para explicar. É só para dizer, ó, foram silenciadas, ponto final, acabou. Seja objetivo, tá? E a parte B, que é o que eu fiz ali em verde, é o quê? É responder diretamente à pergunta. É aquilo que você fez lá no seu rascunho. Você tem que responder claramente. Se você ficar divagando, falando coisa genérica, né, ou faltar clareza, faltar foco, intencionalidade argumentativa, pronto, você vai perder ponto, porque você não foi objetivo. E tem gente que tem uma dificuldade de sintetizar coisa. Vai treinando isso, aprende a enxugar respostas. Olha aqui um modelinho que eu fiz de parte A e parte B. Esse aqui ficou até grande, ó. Eu nem costumo fazer assim, eu costumo fazer igual eu fiz com vocês agora no Word. Olha a parte A. Desde a antiguidade, eu não estou falando de Hamlet, eu estou usando um repertório histórico. História. Desde a antiguidade. E um ponto. Quando eu falar de antiguidade, é com letra A maiúscula, tá? Porque remete a período histórico, tá?
Desde a antiguidade, a voz feminina foi frequentemente silenciada por estruturas sociais que priorizam o discurso masculino, relegando as mulheres ao espaço da invisibilidade. Esse apagamento simbólico ultrapassa o campo individual e atinge a própria construção da memória coletiva. Ponto final. É uma contextualização histórica. O que eu fiz aqui? Eu usei da aula de história, da antiguidade. As mulheres nunca tiveram voz. Ponto. Inclusive, eu poderia parar essa parte A aqui, ó, em invisibilidade. Ponto final. Esse apagamento eu nem precisava colocar. Aí, olha a resposta. Quando a mulher é impedida de se expressar, sua história realmente deixa de existir. Pois ou porque o silêncio imposto não apenas apaga suas experiências, mas também interrompe a continuidade de uma narrativa plural e justa sobre a humanidade. Ponto. Né? Aqui você pode optar por colocar um conectivo igual eu fiz, nesse sentido, fora da ficção, ou você pode colocar diretamente a própria palavra do tema. Olha aqui, ó. Quando a mulher é impedida de se expressar, ó, olha aqui a palavra do tema. Vocês estão vendo? A gente usa a própria palavra do tema para responder. Então, por que isso é um mecanismo bom de resposta? Porque isso mostra para o seu corretor que você entendeu a proposta, você entendeu a pergunta, e que você está sendo claro ao responder. Então, gente, muita gente não fez isso de forma clara, não fez isso de forma objetiva, e isso é um problema muito grave na redação da UERJ. Porque tipo assim, é a porta de entrada, é o início de tudo. Se lá na introdução a gente já vê que está errado, pronto, o resto vai estar errado também, tá bom? Então, vamos lá recuperar as informações de hoje. Meu argumento tem que ser diferente e tem que ser consequência de uma coisa. Meu repertório tem que ser situações diferentes, não pode se repetir. Tudo bem? E a minha resposta tem que ser clara para o meu corretor entender a minha opinião, tá? Outra coisa muitíssimo importante nessa correção que eu observei é a importância do uso da marca de autoria. Vamos lá, presta atenção. Tiveram muitas pessoas que de fato colocaram lá o nós. Compreendemos assim, entendemos dessa forma, tal coisa. Colocou na introdução e na conclusão. Ponto. Só que no parágrafo mais importante que você tem que colocar a marca de autoria é na argumentação, é no desenvolvimento, tá? Então, não adianta você só colocar na introdução e na conclusão. Se no desenvolvimento 1 e 2 você não coloca. É a parte mais importante para se colocar marca de autoria, tá? Então, não basta você colocar lá no início e no final. Para quem não sabe, a marca de autoria, quando eu falo marca de autoria, eu estou falando a presença, né, da primeira pessoa, ou do singular eu, ou do plural nós. Não existe, inclusive, lá no artigo do Gustavo Bernardo, que é o coordenador geral lá da Letras da UERJ, né, que é o cara responsável por elaborar tudo. Inclusive, eu indico que vocês façam a leitura do artigo de redação, onde tem a orientação para tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu tiro de lá, gente, tá? Não é da minha cabeça. Inclusive, ele diz nesse artigo que você pode colocar, enfim, terceira pessoa também. Só que, como de 2017 para cá, né, os temas da redação da UERJ estão aparecendo no formato de pergunta, é mais natural que se eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta. E ele fala exatamente dessa diferenciação da UERJ para o Enem. Porque na UERJ, né, e no Enem, o que mais... Eu vou botar para vocês verem. O que mais se diferencia, de fato, é a ideia de que eu preciso trabalhar essa questão... deixa eu botar aqui para vocês, espera aí. Eu preciso trabalhar essa questão da minha opinião. Então, se você não coloca a sua opinião, você está fazendo igualzinho na UERJ, no Enem. Olha aqui, vou compartilhar para vocês, tá? Aqui, ó, é esse artigo, Para Pensar Melhor a Redação, por Gustavo Bernardo, tá?
Aqui ele vai explicando tudo, como definir a redação argumentativa, o que se avalia. Olha aqui a diferença que ele fala. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque fica pequenininho, né? Qual é a diferença entre redação da UERJ e o Enem? Ele diz o seguinte, aqui embaixo, ó. A redação da UERJ é elaborada a partir de uma leitura de um romance. Aqui ele está falando lá do 2020. Quando essa polêmica ela é levantada, deixa claro que se aceita qualquer opinião do candidato a respeito do tema, desde que essa opinião esteja apoiada em argumentos válidos, verdadeiros, pertinentes e suficientes. Então, o que ele vai abordar aqui? Que você precisa dizer a sua verdadeira opinião. Então, você colocando a sua opinião, você vai colocar ali na primeira pessoa. Olha aqui que ele escreve aqui embaixo no artigo. Posso escrever na primeira pessoa do singular? Olha o que o Gustavo Bernardo diz. Essa é uma questão neufrágica. Sempre tenho vontade de responder. Não só pode, como você deve escrever. Então, se o cara que é responsável pela UERJ, ele diz para você que você não só pode, como você deve, vou copiar e colar para vocês, tá? Como você deve, acredita em mim. Eu não estou me guiando por vozes da minha cabeça, estou me guiando com base no que está na prova de quem elabora, né, essa prova, nos textos de quem elabora. Inclusive, eu oriento vocês a lerem todos os artigos que são publicados na revista eletrônica UERJ, tá? Vocês podem clicar aí, vocês vão ver. Então, não só pode, como você deve. Aí, ele vai dizer assim, mais ou menos, né? Não sei se vai aparecer aqui. Ele vai dizer que é aceito você escrever na terceira pessoa, mas vai fazer o mesmo sentido você escrever na terceira pessoa do que você escrever na primeira? Seja honesto comigo. Se o cara que elabora a prova, que é o doutor, que é o cara que é responsável por essa prova, ele está te dizendo não só pode, como deve, o que eu, como corretora, vou avaliar? Que o meu candidato, que o meu aluno, ele siga essa orientação. Escreva na primeira pessoa, coloque a sua opinião. É aquilo que ele vai dizer, olha, isso aqui vai se diferenciar do Enem, né? Então, treinar é isso, né? É entender que esse aluno, ele precisa fazer na cabeça dele uma diferenciação lógica entre Enem e UERJ, tá? A correção, ele vai explicar como é, aí tem aqui as opções, né, de quem fala, nós pensamos ou pensa, são válidas, nenhuma delas, ele está dizendo aqui, por isso enfatizo, que na verdade, as três opções, eu penso, primeira pessoa, do singular, nós pensamos, primeira pessoa do plural, pensa-se, terceira pessoa, são válidas. Nenhuma delas está errada. O candidato pode alternar nesse texto. Só que, olha o que ele está falando. Não só pode, como deve. Uma das recomendações é que você utilize a primeira pessoa. E como eu gosto de dizer para vocês, segundo o artigo, eu acho que é importante vocês usarem a primeira pessoa do plural, para não parecer uma coisa assim, igual ele diz aqui, evitar escrever. Eu acho que, eu penso que, né? Não coloca assim, não é eu acho, eu penso, né? Levando em consideração tal coisa, é importante salientar tal coisa, é importante que pensemos sobre tal assunto. Então, é levar o seu candidato a pensar sobre, né? Então, o que eu recomendo a você? Se você tem essa dificuldade de escrever na primeira pessoa do plural, porque você está habituado a escrever redação do Enem, eu te entendo. Eu também tinha essa dificuldade. Só que quando a gente está estudando para uma banca, estudando para uma prova, a gente tem que fechar nossos olhos para outro tipo de escrita e focar naquela estrutura adequada. Por isso que aqui no meu material, né, eu estou orientando para vocês. Usem marca de autoria, né? Explica a sua verdadeira opinião, julga se necessário, né? Dê sua opinião de verdade. Olha aqui, um exemplo de marca de autoria. Acreditamos que o silenciamento feminino, representado por personagens como Ofélia em Hamlet, evidencia o quanto a ausência... Aí tem uma explicação,
Não é tipo, eu acredito que o silenciamento feminino é uma coisa ruim. Ponto final. Não. O silenciamento de Ofélia evidencia o quanto a ausência de vozes femininas aprisiona a identidade de mulheres. Olha que frase forte. Tem uma explicação para essa minha posição, né? E aí, o que são as frases de juízo de valor que eu falei para vocês que eu também percebi uma ausência, tá? Olha essa frase de juízo de valor. É inaceitável que, em pleno século XXI, a fala feminina ainda seja deslegitimizada por estruturas sociais que insistem em perpetuar o apagamento histórico das mulheres. Então, olha só como essa frase ela é forte. É inaceitável, é não admissível, é inadmissível. Então, isso torna, né, o seu texto, sempre ao final de cada argumentação, que é o que eu vou fazer com vocês na próxima aula, uma estrutura de explicação do porquê e, em seguida, uma frase de juízo de valor. Então, se você tem essa frase de juízo de valor dentro da sua cabecinha e entender que isso é uma crítica, você vai conseguir fazer super bem ali o seu texto, tá? Agora, uma última coisa super importante. Vocês lembram que lá no início da aula eu comentei sobre o título, sobre a questão da redação cíclica, né? Que eu vou construir o meu título depois que eu der a minha opinião? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha como é que a gente faz. Não está nada pronto. Estou só mostrando para vocês o que é cíclico, tá? Vocês viram que essa última frase é um exemplo de frase com juízo de valor, que tem uma ideia que é a minha ideia e é crítica. Ó, é inaceitável que em pleno século XXI a fala feminina ainda seja deslegitimizada por estruturas sociais que insistem em perpetuar o apagamento histórico das mulheres. Vamos supor que isso é uma frase final do meu texto. Como que eu vou montar um título em cima disso, dessa ideia que está aqui? Olha 3 palavras fortes. Eu tenho deslegitimada, é uma palavra forte. Eu tenho apagamento histórico, eu tenho mulheres e eu tenho estruturas. Então, o que eu posso colocar como título para mim aqui? Eu poderia colocar alguma coisa assim. Apagamento legitimado. E aí, o que eu vou argumentar? Apagamento legitimado. Que quando mulheres são silenciadas, há um apagamento legitimado por estruturas patriarcalistas. Não fica uma coisa tchan, assim, com o título, ó, apagamento legitimado. Dá uma curiosidade para o seu corretor ler. Aí ele vai se perguntar, que tipo de apagamento legitimado que esse candidato aqui está falando? É o apagamento das estruturas das mulheres que foram silenciadas socialmente. Só que você vai explicar só na última frase. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o título, que é um dos problemas de maiores erros que nós falamos no início da aula de hoje, ele só é pensado em 2 e 3 palavras no final da nossa redação, quando a gente fez aquela crítica que vai fechar o nosso texto. Ou eu posso colocar simplesmente apagamento das mulheres, ou apagamento das mulheres fica meio vazio, mas eu acho que apagamento legitimado fica legal, ou histórias deslegitimadas, né? Não sei, a gente pode pegar uma palavra ou outra daquela frase de juízo de valor que a gente vai fechar o nosso texto e aquela palavra de juízo de valor é que vai virar o nosso título. Por isso que eu estou falando para vocês, o título é por último. Não é para você fazer deixa eu pensar num título aqui para começar a minha redação. Não, ela vai aparecer naturalmente para você, pós você pensar numa argumentação coerente e lógica com o teu argumento. Então, gente, quero finalizar a aula de hoje agradecendo para quem ficou até o final, tá? Mas mostrando para vocês que não é difícil pensar na resposta da UERJ, porque é a primeira coisa que a gente faz. Usem esse documento, imprime, começa a criar o hábito de fazer rascunho.
O aluno que faz rascunho, ele monta primeiro o texto e a prova, e depois ele começa a escrever, né? Quando você fica lá, ai meu Deus, como é que eu começo? Não sei como começo. Você não tem que começar o seu texto pensando como você vai começar. Você tem que começar respondendo a pergunta do tema. É a primeira coisa que você faz. Depois que você responder, aí você vai montando. Quero começar usando Hamlet? Vou contextualizar com base no tema. Não quero começar usando Hamlet? Vou usar um outro repertório externo que tem a ver com o tema. Mas todos os seus repertórios precisam ser pensados coerentemente com o tema proposto. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês vão me prometer que vocês vão ler esse artigo do Gustavo Bernardo, que vocês vão internalizar o que eu acabei de falar hoje, que vocês vão fazer rascunho, como a gente acabou de fazer hoje, e também que vocês, né, se quiserem, obviamente, me ajudarem também, vão aqui clicar no meu e-book de Hamlet, que está muito bom, do zero, assim, para quem não sabe como começar, tenho explicando tudo ali bem bonitinho para vocês. Está disponível na plataforma da Hotmart. Tem modelo pronto para você entender, né, as polêmicas, estudar a polêmica previamente. Né? Eu fiz variadas polêmicas, muitos temas para você treinar. Né? Tem um modelo bônus que eu acredito que é importante você também ler esse modelo bônus. E é isso, gente. É fazer rascunho, e é treinar polêmica, é estudar o livro, e é tudo um conjunto só. Se vocês quiserem aí minhas correções, quiser atendimento particular, pode me chamar que eu estou com um precinho especial para quem é do Pré-UERJ de Maricá. Toda segunda-feira eu tenho atendimento, então é só me chamar que eu estou disponível para vocês, tá bom, gente? Obrigada pela presença. Já pega o material, vai treinando, que ele é super importante, e não esquece. Primeiro começa pela resposta e depois vai montando aí. Semana que vem eu vou montar com vocês ao vivo o parágrafo de desenvolvimento 1 e 2. Eu quero vocês presentes para a gente montar junto, tá bom? Beijinhos e até semana que vem. Boa sexta-feira e bom final de semana. Tchau. Boa noite, gente. Ai, amei a aula. Gratidão, meu amor. Beijinho, Amanda.